Olá, hoje nós vamos falar sobre uma questão que muitas pessoas têm perguntado para a gente e, na realidade, todo cliente, na hora de contratar um serviço de assessoria de imprensa, um serviço de relacionamento com o mercado, de divulgação da sua marca, dos seus produtos, ele sempre pergunta isso e é uma questão que sempre está presente nesses processos de contratação, que é exatamente qual é o retorno que o empresário pode esperar sobre o investimento que ele faz em assessoria de imprensa. Então, qual é o retorno exatamente? É uma coisa super difícil da gente falar, da gente mensurar. Mas isso vai depender, é uma coisa que está diretamente relacionada à pretensão que cada um tem ao contratar uma assessoria de imprensa. Então, para você avaliar o retorno, uma das maneiras mais clássicas é você fazer um planejamento das ações e depois você avaliar se aquele planejamento foi cumprido. Então, isso é básico, né? Então, você planeja, você quer falar sobre tais assuntos, você quer lançar um produto, você quer participar de uma feira e você, para isso, gostaria de estar presente em tais e tais mídias. Para isso, você vai fazer um esforço assim, você vai estabelecer uma política de relacionamento com essas mídias, com esses jornalistas, você vai ter uma atividade bem intensa no sentido de você transformar aquela atividade na notícia que você quer ou mais. Você quer transformar as suas expertises em artigos e expô-los de uma maneira adequada para um público X, Y ou Z, você conseguiu. Então essa é a fórmula mais clássica de avaliar o retorno do investimento. Mas existem várias formas. Então, por exemplo, você pode estabelecer um objetivo de conseguir fazer com que um produto que não tenha facilidade na explicação da sua utilização, que ele é para um nicho específico, e qual que é o retorno que você teve em termos de publicação daquele nicho específico. Então, por exemplo, eu já dei um exemplo aqui da Yaskawa, que tinha lançado há anos atrás, o José Luiz Rubinati, que era o presidente na ocasião, tinha lançado um serviço especializado para a área de gráficas. Então, era um serviço de automação de máquinas gráficas. Então, a gráfica tinha uma máquina que não era de última geração, não era de manufatura avançada, e ela precisava de transformá-la em ter mais velocidade e automatizá-la e ter um maior controle do trabalho que ia ser executado. Aí, a Yaskawa desenvolveu a aplicação de um inversor de frequência que mantinha velocidade, um servacionamento. Então, ela fez um desenvolvimento de um sistema específico para aquilo. Uma das melhores formas de avaliação do resultado foi ver as publicações que foram obtidas especificamente nas revistas que circulavam no mercado gráfico. Então, isso é uma mensuração que não existe assim uma fórmula geral. Existe uma fórmula geral que muitas empresas utilizam, que é você fazer conta do espaço ocupado pelaquela matéria nos veículos de comunicação e quanto a empresa deveria gastar se ela comprasse aquele espaço. Essa é uma outra forma de avaliar o retorno sobre o trabalho de assessoria de imprensa. Mas tem muitas coisas que são incomensuráveis. Por exemplo, ainda voltando a falar sobre a Yaskawa, esse serviço específico que ela desenvolveu para gráficas, se tivesse saído no Estadão, para ela não teria o mesmo impacto do que ter saído nas revistas que circulavam exatamente dentro do universo gráfico. Então, esta mensuração por centímetro quadrado, ela é uma mensuração boa, mas tem variações também. Porque, por exemplo, o centímetro quadrado do Estadão é infinitamente maior do que o centímetro quadrado da revista Abigraf, que é uma revista da Associação Brasileira da Indústria Gráfica. No entanto, para a Yaskawa, aparecer na revista da Abigraf com aquele produto que era aplicado especificamente em máquinas gráficas foi muito mais interessante do que se ela tivesse aparecido no Estadão. Em outros momentos, ela apareceu no Valor, mas
por exemplo, ou na Gazeta Mercantil quando existia. Mas o mote era outro, aí era para falar de investimento, aí era uma fixação da marca também difícil de mensuração. Então, a assessoria de imprensa é uma ferramenta importantíssima dentro do contexto corporativo, mas o retorno dela deve ser avaliado imediatamente ou levando super em consideração o planejamento que foi feito para que aquela assessoria de imprensa fosse executada. Então, isso tem muito mais a ver do que qualquer outra coisa. Quantas unidades vendeu do produto? Não é uma forma de mensuração, porque a gente sabe que a venda de um produto é resultado de várias ações, não só da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, obviamente, torna o produto conhecido, que é o primeiro passo para alguém comprar um produto. Eu já falei aqui inúmeras vezes que ninguém compra um produto que não conhece. Só que aí entra a ação do departamento de vendas, a visibilidade que aquele mesmo produto adquire nos mais variados segmentos empresariais, decorrentes ou não da assessoria de imprensa, porque um produto pode se tornar visível, por exemplo, através da ação dos seus próprios vendedores. Mapeiam São Paulo, distribui 20, 30 vendedores por área, cada um atinge uma área, o produto vai se tornar conhecido da mesma forma quando você vai diretamente no seu público-alvo. Então, o processo de venda é um mix, é uma coisa tão complexa que não dá para responsabilizar uma coisa ou outra. O melhor retorno realmente é a avaliação entre o que foi planejado e o que foi executado. E depois os resultados que virão, porque todo planejamento é feito tendo em vista alguma meta e algum objetivo. Então, isso era o que a gente tinha a dizer a respeito de retorno do investimento em assessoria de imprensa. Sem contar ainda que eu não falei, por exemplo, de um outro retorno igualmente importante para médicos, para advogados, que vão se tornar conhecidos através de artigos específicos sobre as especialidades que eles executam, através de um processo de assessoria de imprensa. Por quê? Porque o CRM não deixa que eles anunciem, menos ainda a OAB e outros conselhos e ordens de profissionais. Então, realmente é uma tarefa bastante árdua medir o retorno sobre o investimento, mas é possível de ser mensurado, até porque hoje qualquer tostão que saia do universo corporativo tem que ter um retorno e muito bem fundamentado, porque as empresas não têm como jogar dinheiro pela janela. E a assessoria de imprensa é um investimento em marca, é um investimento em posicionamento de mercado, é um investimento em engajamento nas mídias sociais, em visibilidade, em tornar alguma questão, algum pleito público, em atingir órgãos do governo, em atingir frentes parlamentares, em atingir deputados, enfim, em tornar aquela questão, aquele produto ou aquela expertise em algo democrático, acessível a todos, de uma forma clara, objetiva e principalmente que não deixe dúvidas. Muito obrigada, eu agradeço muito vocês estarem nos acompanhando em todos esses vídeos que nós estamos fazendo e eu não posso deixar de pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal. E qualquer necessidade que vocês tenham, façam seus comentários abaixo que nós vamos retornar para vocês, respondendo às suas dúvidas e questões. Agradeço muito, até a próxima semana, lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada!